Por que é tão difícil dizer não? Oi, meu nome é Jussara, sou psicóloga clínica e hoje eu vou falar um pouco sobre a dificuldade que podemos ter em dizer não para alguém, ou nos posicionarmos, ou até estabelecermos limites em algum tipo de relação que a gente tenha. A gente sabe que nem todo mundo tem a habilidade de se comunicar de forma assertiva, né? Algumas pessoas têm mais dificuldades que outras para se comunicar da forma que realmente gostaria, né? E por que isso acontece? Do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, né, da forma que nós psicólogos vemos isso, é possível que essas pessoas que têm dificuldade, elas possuam essa dificuldade por não terem tido modelos adequados na sua criação. Então, por exemplo, nunca viu seus pais se posicionarem diante de alguma coisa que os desagradava. Então eles sabiam que os pais não gostavam de alguma coisa, porque viu os pais reclamando em casa, mas na situação os pais acatavam a situação, né? Então aprendeu que era assim que tinha que ser feito. Ou que possam ter sofrido situações complicadas durante o seu desenvolvimento que dificultaram o desenvolvimento dessa habilidade específica, né? Então, se experiências negativas relacionadas a esse contato social, principalmente quando são muito intensas, a probabilidade de diminuir a autoestima, a forma como a pessoa se avalia é grande, né? O que prejudica a sua motivação para se relacionar com outros. O bullying é um grande exemplo que acontece. Então, se uma criança ela é alvo de chacotas na escola, isso pode diminuir a sua autoconfiança, sua autoestima, para se expressar com os demais. Então, a chance dela desenvolver habilidades sociais é menor, ou ela não desenvolve tão bem assim quanto outras crianças poderiam desenvolver. A dificuldade de se expressar não é simplesmente em dizer não. Ela vai além em diversas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, digamos que você emprestou dinheiro para um colega do seu trabalho e combinou dele te pagar assim que ele recebesse o próximo salário. Mas aí, uma semana depois do pagamento, esse colega não falou nenhum A sobre essa dívida. O que você faz? Você espera esse colega se manifestar sobre o porquê que ele não pagou ainda, ou ele vir pagar, ou você cobra o pagamento, né, ouvindo a justificativa do porquê que ele ainda não pagou, mas afirmando que você precisa do dinheiro. Outra situação, se alguém te liga pedindo para que você contribua para uma campanha filantrópica, né, com uma quantia fixa mensal, o que você responde? Você diz timidamente que não quer colaborar, mas cede a insistência dessa pessoa para se livrar logo daquela situação, ou por temer a sua reprovação, né, imaginando o que os outros falariam de você ter negado uma situação dessa, ou você elogia a campanha, mas pede desculpas, diz que agora não vai ter como contribuir, pede licença e desliga o telefone. Digamos que você admira muito uma pessoa, mas ela não te conhece, e aí, por uma coincidência do destino, você encontra ela e senta-se do lado dela durante uma viagem. O que você faz? Você tem muita vontade de expressar sua admiração por essa pessoa, mas você passa a viagem inteira calado, morrendo de vergonha, sem saber o que pensar ou dizer para ela? Ou você se apresenta, diz que admira a pessoa, toma cuidado para respeitar o direito da pessoa não querer responder nem querer conversar. Numa compra do supermercado, após ter realizado o pagamento, ter pego suas compras, você percebe que o caixa te deu dinheiro a menos no troco. Qual é a tua atitude? Você imagina que vai atrapalhar o caixa, que é só uns troquinhos, não vai fazer falta, vai embora um pouco chateado com o dinheiro perdido, ou você retorna pro caixa, afirma que tá faltando dinheiro, mostra a nota e tudo mais, pedindo para que ele complete o troco. Caso ele insista que deu o troco certo, você chama o gerente e explica a situação. Teu carro, tua moto estão na oficina, ou você não tem nenhum meio de transporte para ir até o trabalho. Mas você sabe que tem um colega de trabalho que passa perto da sua casa. O que você faz? Você não fala nada porque você não quer incomodar ninguém com favores e prefere de ônibus ou de aplicativo ou de outro jeito. Ou você pergunta para esse colega se ele pode te dar carona durante esses dias. Se você escolheu a segunda opção, na maioria dos casos,
Meus parabéns, você tem um padrão de comportamento assertivo. Agora, se a primeira opção foi a que você mais realiza no dia a dia, né? Seu comportamento característico é de um padrão não assertivo. De certa forma, mais passivo, né? Ter um comportamento assertivo é se expressar, né, perante os outros o que pensa, o que sente, agindo a favor de si, né, de acordo com os próprios direitos e respeitando os direitos dos outros. Presta atenção, eu vou falar de novo. Ser assertivo é expressar o que você pensa e sente, agindo em favor de si mesmo, de acordo com seus próprios direitos e respeitando os direitos dos outros. Ou seja, ser assertivo não quer dizer que você pode sair por aí falando o que deseja e fazendo o que bem entende de qualquer jeito. Depois não vai me justificar sua grosseria dizendo: eu tenho uma personalidade forte. Ser assertivo é saber dos seus direitos e estabelecer os seus limites, sabendo também que o outro tem os seus direitos e os seus limites e respeitar isso, né? E existem pessoas que possuem uma dificuldade de se expressar de uma maneira mais generalizada, enquanto outras têm uma dificuldade em uma situação, num tema específico. Por exemplo, uma pessoa ela sabe se expressar, ela é muito assertiva no trabalho, mas quando o assunto é no seu relacionamento afetivo, né, nesse âmbito mais afetivo, sobre sentimentos e pensamentos negativos ali, tem muita dificuldade. Não consegue se expressar, não consegue dizer o que sente, não consegue falar o que quer. Enfim, são duas pessoas completamente diferentes. Expressar o que se pensa e o que se sente para alguém que tem essa dificuldade em ser assertivo pode causar muito sofrimento. A comunicação de que tem essa dificuldade é prejudicada. Estar mais preocupado em evitar um conflito com outra pessoa do que satisfazer as suas próprias necessidades. A pessoa ela acredita que se ela realmente dizer, né, fizer o que ela pensa, o que ela quer abertamente, isso vai gerar muitos conflitos e sentimentos negativos a outra pessoa, como raiva, decepção dessas outras pessoas em relação a ela. O que para ela é inadmissível, né? Uma situação irreparável, porque essa pessoa quer agradar os outros. E a menor imagem de desagradar alguém é muito pesado. Então, quando a pessoa se vê diante de um conflito entre fazer o que ela quer e fazer o que o outro espera dela, ela tende a se sentir culpada, ansiosa, como se estivesse errada e acaba cedendo em favor do outro, né? E por mais que se sinta explorada ou abusada de alguma forma, não consegue dizer não. Normalmente acredita que os seus sentimentos e pensamentos não são tão importantes quanto os dos outros. As dificuldades que ela vivencia em seus relacionamentos interpessoais a tornam descontente e frustrada com o seu próprio desempenho, reduzindo a sua autoestima, né? Isso aí vira uma bola de neve gigantesca. E aí faz uso da fuga, da esquiva de situações e da evitação social como um dos pouquíssimos recursos que tem para evitar maior sofrimento, né? Então sua postura é completamente passiva. Então eu me afasto de pessoas que me fizeram mal, sem nem dizer o motivo. Aí a pessoa nem sabe por que eu me afastei, né? Eu já fiz isso muito no passado. Geralmente, quem tem dificuldade em ser assertivo aprendeu de alguma forma, desde pequeno, a buscar a aprovação e orientação dos mais velhos e a duvidar da sua própria percepção e julgamento. Alguma situação, quando pequeno, seja com a família, na escola, algo do tipo, seja algo que aconteceu, algo que alguém falou diretamente, ou que fez essa pessoa se sentir dessa forma. E agora, como adulto, ela tende a ser facilmente influenciada e conduzida pelos outros. Se eu não me sinto apta para nada, se eu não me sinto capaz, qualquer um é melhor do que eu, então por que ou como eu vou dizer não? Dizer não é fácil. Difícil é lidar com tudo isso aqui, ó, que tá aqui dentro, né? Gostou do conteúdo? Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tem muita dificuldade em dizer não. Muito obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima.